Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, como vocês estão por aí, tudo bem? Então hoje vai ser um pouquinho diferente dos últimos dias, eu não vou responder uma pergunta, eu vou falar sobre uma coisa que eu tenho pensado aqui, eu queria dividir com vocês e ver o que vocês acham, sei lá, partilhar mesmo. E é um assunto um pouco mais, talvez, lúgubre um pouco, assim, então, mas a ideia é para abrir coisas, não é para pesar nada. Se fosse também, tudo bem. Mas então eu queria falar um pouco sobre uma coisa que eu tenho pensado em relação à conexão muito íntima que tem, os sentidos possíveis de viver e a morte como marcação desse limite, né? Marcação do limite da vida. Queria falar um pouquinho sobre isso. Já falei sobre isso aqui algumas vezes, eu acho, várias vezes, na verdade. Eu não sei mais quantos vídeos chamados Sentido da Vida eu já fiz, vou dar outro nome para esse. Queria falar um pouco sobre isso, acho que interessa a algumas pessoas por aí. Então, vamos lá. Vou contar uma história aqui rapidamente. Bom, eu voltei de férias e tal, e tava voltando de férias, tentando remodular a vida assim, e um dia sem falar com meu irmão, eu tenho um irmão, né? Tenho um irmão, só um irmão. E aí, então, não liguei pra ele, não liguei. E aí, finalmente a gente conseguiu se falar, já alguns dias depois. E ele me disse que, quando eu falei com ele, ele tava com uma voz super pesada. Ele disse que ele tava voltando do cemitério, do cemitério. E ele tinha lá passado, então, o dia de domingo num velório de uma criança, um filho de uma amiga dele, que eu conheço e tal. Mas eu não sabia, enfim, um filho de 1 ano e 8 meses que morreu de leucemia. De uma pessoa próxima, amiga dele, né? Aí fiquei um tempo no telefone com ele me contando isso. Ele já foi a alguns velórios na vida, eu também e tal. E sempre quando a gente fala sobre isso, volta na nossa situação do velório do nosso pai, que a gente tava lá junto, não sei o quê. E ele falando, cara, pra mim de longe foi o velório mais complicado, assim, um velório de um bebê, né? E a gente ficou pensando sobre isso, sobre a dureza disso. E aí conversei sobre isso com a Flor, a gente estava nesse momento indo ver uma peça, a gente ficou tomado por aquilo, pensando sobre isso e pensando fatalmente no Martim e nessa coisa terrível que é perder um filho, nessa coisa muito, muito terrível que parece, que eu imagino deva ser perder um filho tão jovem. Então, tá, esse pensamento ficou na nossa cabeça. Imagino que você tá vindo aí do outro lado, e só de produzir essa imagem já é um pouco terrível mesmo. Bom, aí isso ficou na nossa cabeça, a vida seguiu e a gente então, quando essas coisas acontecem, né, e também tem a ver com a morte da Flora, nossa amiga, que aconteceu algum tempo atrás, você fica tentando reolhar a sua vida, né? É tradicional, assim, é normal quando a morte se coloca como presença, a gente para e olha de novo e fala, peraí, o que eu estou fazendo? É isso mesmo? Por que é isso? Onde é que é isso? Qual o sentido disso? Que escolha é essa? O que aqui é automático? O que eu quero? Me importa mesmo? Quais são os valores que eu estou usando para construir a minha narrativa da minha vida, construir o meu trajeto, a minha vivência, a minha presença, enfim. Isso vai indo assim. Então a gente estava vivendo muito isso e depois dessa notícia, dessa morte, a gente ficou ainda mais assim, pensando sobre isso e pensando o que é que vale, né? E a gente está o que é que vale, o que não vale. E a gente está numa fase aqui em casa muito de dormir cedo os dois e acordar cedo e tentar estar aqui no curso do nosso dia, no curso da nossa vida, de como que essa experiência de estar vivo de um jeito mais simples e atento às coisas é muito potente. Está um pouco confuso, eu acho, mas vamos lá. E aí no dia seguinte a Flor foi ensaiar, ela vai estrear uma peça e uma pessoa com quem ela faz a peça conhecia a mãe do menino que morreu, que a Flor também conhecia, na verdade. E então ela disse para a Flor que, não sei se é verdade ou não, mas não importa, que a família já sabia, desde o nascimento dele, ou ali muito próximo daquilo, que ele tinha essa condição, que ele estava com essa leucemia. Então, a vida inteira dele, o 1 ano e 8 meses que ele viveu, essa vida inteira dele, foi pautada por essa consciência de que ele poderia e deveria, possivelmente, morrer muito em breve.
E isso foi o que foi a existência. Então, para eles ali, né? De um bebê com uma morte possível marcada ali na frente. Claro que isso não é assim, porque você tem esperança sempre que isso possa ser revertido. Você reza, você imagina, você faz o que for, mas isso está ali marcado. Então, aí a gente então, viu as fotos deles juntos, uma potência viva daquela família, o pai, a mãe e o filhinho juntos ali, com essa consciência de que aquilo estava chegando. E a gente ficou olhando aquilo, muito tomado por aquela imagem, e pensando, caramba, cara, mas por outro lado, pelo menos eles sabiam, né? Eles sabiam que isso estava ali no horizonte possível. Então eles viveram isso aí, com esse bebê, com esse filho deles. E é como se eles tivessem, então, por conta disso, uma espécie de presente muito estranho do presente, né? De saber, de ter uma lembrança constante de que aquilo vai acabar. Que é o que a gente se esquece, né? Em geral. Que é o que a gente dá um jeito de não pensar sobre, em geral. De que aquilo pode acabar, né? Como diria o Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Que é a frase mais clichê do universo, mas faz muito sentido. E então eu fiquei pensando nessa ideia, e aí é o que eu queria chegar com esse vídeo, nessa ideia de que viver pensando nessa situação dessa criança, né, desses pais com essa criança, de que viver é sempre se despedir. A vida é uma despedida da própria vida, né? E que se a gente vivesse a vida como uma despedida, ela ganharia outros contornos. E se lembrasse de que ela é uma despedida, de que realmente os encontros são sempre despedidas, né? E então fiquei pensando na lógica do Heráclito, né, que eu já falei aqui também, de que a gente só entra uma vez, um homem só entra uma vez no rio, um mesmo homem só entra uma mesma vez no mesmo rio, pensando que esse homem, é qualquer sujeito, e o rio é o mundo, são os encontros possíveis com os outros. Então, nesse sentido, mais do que uma despedida só também, cada encontro, cada instante da vida é um primeiro encontro com aquele rio, com aquele outro, né? É um primeiro encontro seu, porque você já é outro, com um outro, que é um outro mundo que está alterado. Então, numa relação, quando eu reencontro o Martim, hoje eu vou pegar o Martim de volta, faz dois dias que eu não vejo ele. Então, é um reencontro com aquele rio que ele é e desse homem novo que eu sou, e para ele é um reencontro com o rio que eu sou, desse homem novo que ele é, no sentido do Heráclito. E é uma despedida também, porque esses dois sujeitos nunca mais vão se encontrar. Então, se a gente conseguisse ter essa consciência de que cada instante na vida é um primeiro e um último instante, né? Aquele instante é uma despedida daquele instante, aquele instante é um primeiro momento, uma descoberta daqueles dois sujeitos. Com tudo, né? Com tudo isso. E mesmo que não seja uma outra pessoa, mesmo que seja a minha xícara de sempre, que é o meu exemplo de sempre, a água do chuveiro ou a janela, isso é uma descoberta e é uma despedida, né? E é uma descoberta e uma despedida. E isso ficou muito forte, assim, para mim, essa ideia ficou rondando na minha cabeça. E é claro que isso vai chegando a essas questões de sempre, de como é que é aproveitar a vida, né? O que é aproveitar a vida? E fiquei pensando que aproveitar a vida é ter a percepção de que a vida é um encontro e uma despedida. Na narrativa, sempre, os pontos mais potentes de uma narrativa sempre são o início e o fim, né? O início e o fim. As inaugurações e os términos, os cortes, né? A narrativa tem início e fim. E são os pontos mais importantes de uma história que você pode contar. E na nossa história, o início e o fim a gente entende como o nascimento e a morte, que são dois pontos que são um pouco conectados. O retorno, né? O antes da vida e o depois, o corte da vida. O nascimento e a morte. Mas e aí nesse meio a gente tem um meio de bagunças e coisas e caos e som e fúria. Mas a gente se esquece que no meio disso a gente tem muitos nascimentos e mortes que a gente não se dá a perceber, a gente não percebe, a gente não se dá conta, a gente não consegue vislumbrar. E isso foi se desenvolvendo na minha cabeça, muitas ideias. E aí cheguei lembrei de uma época, logo depois que meu pai morreu, que uma pessoa veio me dizer, mas ele morreu de tanto viver. Ele viveu tanto que ele morreu mais rápido. E essa ideia ficou para mim, assim, essa ideia de aproveitar a vida, né, de viver e aí tem a ver com uma lógica do consumo, de botar para dentro, de beber, de comer, e falar, e sair, e viajar, e ter experiências. Como isso se conecta lá, como que eu já falei para mim com o texto do Freud,
além do princípio do prazer, que é a ideia da compulsão, que como você quer retornar ao estado de prazer, você já continua aquele ciclo, você tenta de novo, então isso chega na pulsão de morte, né? Então a pulsão de vida e a pulsão de morte são bichos que estão ali muito um do lado do outro, muito interessante pensar isso. De tanto viver, você se aproxima da morte. Quanto mais você acelera a sua vida, mais perto da morte você fica, né? E essa ideia de que as células se desgastam, né? Então, quanto mais você põe coisa para dentro dela, para dentro das células, mais elas vão se desgastar, mais rápido elas vão se desgastar. Então, se você acelera a sua vida, e aí, então, eu fiquei uma época tentando não fazer nada para tentar fugir da morte, né? Mas então hoje eu fiquei pensando que talvez viver seja se dar a condição de perceber que a vida está aqui acontecendo com encontros e despedidas. E aí lembrei de um texto que está num livro que eu já sobre o qual eu já falei aqui com vocês, lá atrás, num dose diária de muito tempo atrás, desse livro aqui. É um livro sobre budismo, mas não sobre o budismo no sentido a doutrina ou a prática e tal, exatamente. É sobre o Zen, sobre a lógica do Zen. Eu acho muito interessante, muito mesmo interessante, a ideia do Zen, o Zen como proposição, como categoria lógica ou ilógica, assim, não sei se alguém conhece essa ideia do Zen como desconstrução do dualismo e tal. Bom, eu não me interessava exatamente por budismo, no sentido do que a gente conhece, corrente, mas esse livro é muito interessante. A desconstrução da nossa lógica de certo e errado, de espaço-tempo e tal. E aí eu lembrei de uma passagem desse livro que eu queria ler e aí eu não achava. Eu fiquei relendo o livro, foi muito engraçado, eu fiquei relendo o livro 10 vezes até achar o negócio. E foi bom que isso me fez reler o livro, né? E aí quando eu finalmente parei para ler de verdade, eu achei a passagem. Tive que realmente ler. Eu falei, não adianta ficar passando o olho, você vai ter que ler. E aí tinha tudo a ver com o que eu estava pensando. Vou ler para vocês a passagem, tá? Uma vareta de incenso está queimando na minha mesa. Isso é algo trivial? Um terremoto sacode a terra e o Monte Fuji tomba. Isso é um grande evento? Mas será que nós estamos mesmo vivendo confinados num cerco chamado espaço? Enquanto estiver consciente do espaço e do tempo, o Zen manterá uma distância respeitável de você. Seu feriado será desperdiçado, seu sono será perturbado e toda a sua vida será um fracasso. Bom, enquanto você estiver atento pensando sobre o que é o espaço, a distância das coisas e o que é o tempo, quanto tempo falta ou quanto tempo eu ainda tenho, você vai estar sempre numa espécie de derrota com relação a isso, né? E isso tem muitas coisas aqui para pensar. Eu acho que o Zen, em certo sentido, para quem se interessa, se aproxima um pouco da categoria do Dasein do Heidegger. Para quem se interessa por essa filosofia do Heidegger, tem lá para mim uma similaridade com essa espécie do ser aí, do ser aqui, do ser das coisas. E talvez também com a ideia do real, do Lacan, desse real que não cessa de não se inscrever do jeito que o nosso imaginário produz, das coisas, né? E dessa necessidade de perceber as coisas, de poder estar e perceber as coisas. E eu acho que, então, voltando, essa noção de que as coisas são descobertas e despedidas, cada uma delas, as mais simples, quaisquer que sejam, retira a gente da necessidade de querer viver algo, de querer estar em tal lugar, de precisar fazer tal viagem, ou de precisar comer tal coisa, ou de precisar encontrar aquela pessoa, ou encontrar alguém. A percepção das coisas. Talvez hoje, eu acho que a felicidade tem a ver com ser capaz de perceber as coisas, de experimentar as coisas. Então, não viver experiências no sentido que a Decolar.com quer vender para você. Vive essa experiência, mas viver a experiência no sentido de conseguir perceber essa experiência. Isso não é só estar presente, tá? É estar presente também, mas é conseguir perceber a diferença que há em você, nesse homem, que encontra a diferença que há naquele rio. Essa percepção dessa diferença, de noção da diferença que há nesse personagem, pensando na autoescrita, lá como a gente constrói, e da diferença que há nesse desafio, nessa proposição, nessa exterioridade que é o mundo, que é esse contato com o outro. Conseguir perceber essas modulações, essas sutilezas e conseguir perceber que tudo é inauguração de um novo instante. E nesse sentido, a noção da despedida é um presente mesmo, é o presente.
Gente, muito obrigado. Esse foi um Dose Diária um pouco fora do padrão dos últimos dias. Agradeço muito a vocês a interlocução, espero que ele talvez digam o que vocês acham, aberto campos aí para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e vamos seguir adiante, tentando aqui processar as coisas e inaugurar sentidos e desinaugurar sentidos e abrir campos de diálogo sempre que possível, tá bom? Vocês são incríveis. Agradeço muito. Tchau, até já.